Meus irmãos e irmãs aqui presentes em nossa igreja paroquial, neste clima festivo que nós estamos celebrando, já às vésperas da solenidade para nós de São José Operário. Esta festa, instituída já pelo Papa Pio XII para poder nos ajudar a compreender a dimensão de José como aquele que é conhecido como o carpinteiro, a partir do título que se é dado a Jesus, o Filho do Carpinteiro. E por isso, então, José é aquele a quem nós atribuímos sempre o nosso trabalho e, mais ainda, a proteção de toda a nossa igreja. E nós nos encontramos como comunidade paroquial, mesmo neste clima de pandemia que nós estamos vivendo, mas sempre celebrando com dignidade, onde temos a oportunidade de reunir nossas pastorais, nossas comunidades, grupos, movimentos, serviços, em torno do nosso pastor, do nosso pároco, dos nossos diáconos, para podermos realmente viver esse clima paroquial, onde olhamos para São José. Estamos nesse tempo pascal, meus irmãos e irmãs, um tempo em que nós somos convidados a poder reanimar a esperança mesmo em tempos difíceis que nós estamos vivendo. São José pode nos ajudar também a compreender, a partir da luz da fé, a complexidade desse tempo que nós vivemos. Todos nós sabemos que São José foi aquele escolhido por Deus para poder ser o pai adotivo de Jesus. E nós sabemos aquilo que foi para ele no primeiro momento, né, mesmo com um projeto de vida em poder formar uma família com Maria, mas o desígnio de Deus foi um outro para ele, não da forma como José pensava, mas como Deus pensava, e não deixou de ter a sua família. E o que é interessante é que ele amava tanto Maria, que no primeiro momento, quando ele soube que ela havia ficado grávida, e pensando que tinha sido das circunstâncias naturais, como todos nós conhecemos, resolveu abandonar Maria em segredo para não causar morte a ela, como era naquele período. Resolveu abandonar Maria em segredo, porque não queria que nenhum mal pudesse acontecer a ela, mesmo que ele não tivesse compreendido naquele momento o que estava acontecendo. Vejam, portanto, meus irmãos e irmãs, como José hoje também pode nos ensinar a ler o tempo que nós estamos vivendo hoje, esse tempo de pandemia, mesmo quando muitas vezes marcados pelo sofrimento, marcados pela enfermidade, marcados pela saudade de nossos entes queridos, marcados por esses sentimentos que muitas vezes não nos empolgam na continuação da nossa vida, porém, não menos deve ser vivido à luz da nossa fé, à luz daquilo que nós acreditamos. José, por exemplo, diante da incompreensão do que tinha acontecido com Maria, mesmo assim, não se deixou levar pelo impulso, quem sabe da tristeza, do ressentimento, mas ele deixou que o amor que ele sentia por ela falasse muito mais alto do que talvez o impulso daquilo que naquele momento ele estava sentindo. Imaginemos, portanto, o amor que temos por Deus, que nos faz ter uma fé como resposta, e que diante dessa pandemia, diante da perplexidade da nossa vida, nós nos perguntamos, vivendo, por exemplo, a festividade como nós estamos vivendo, não da forma como gostaríamos, não da forma como somos acostumados, mas limitados, talvez de uma forma extraordinária, e graças a Deus esse ano, pelo menos, podemos nos encontrar. Ano passado, neste mesmo período, estávamos com as portas fechadas em nossas igrejas. Então, nós poderíamos nos perguntar,
Como podemos ler essa realidade da nossa vida à luz do amor profundo que nós sentimos por Deus? É o primeiro ensinamento que São José nos ensina. Logo em seguida, olha só a confiança de São José. Mesmo São José confiando, mesmo na incompreensão do que estava acontecendo, veio o anjo e lhe explicou o que tinha acontecido com Maria. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela aconteceu foi obra do Espírito Santo. Olha só, como Deus veio em resposta a José, mesmo na incompreensão, mesmo na dúvida, Deus veio em resposta a São José. E assim, meus irmãos e irmãs, nós como paroquianos de São José, de uma paróquia dedicada a São José, devemos quase que saber a memória esses poucos textos que nós temos no Novo Testamento e que falam de José. E mesmo poucos, sendo poucos, nos falam tudo de José. Então a primeira coisa que nós aprendemos de José era um homem justo. Era um homem que, portanto, mesmo diante da incompreensão de um primeiro momento, mesmo diante de uma perplexidade, mesmo diante de um problema, mas ele deixou que o seu amor falasse muito mais do que o seu possível ressentimento ou o seu impulso. E deixou, portanto, que Deus pudesse falar ao seu coração, que Deus pudesse falar à sua vida. E assim ele tomou Maria e Jesus e formaram, portanto, esta família. Uma família que no primeiro momento chamada de Sagrada Família de Nazaré, porque viveram nesta cidade. Sagrada Família de Nazaré. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, nesse segundo dia do nosso tríduo, em preparação à nossa festa que nós iremos celebrar, portanto, amanhã, nós podemos pensar, e as nossas famílias? Estão vivendo hoje essa dimensão da sacralidade? Eu estou vivendo a minha vocação como um esposo, como uma esposa, como um filho, como um jovem cristão, como um cristão paroquiano? E como eu estou trabalhando para que possa desenvolver os meus dons, aquilo que Deus me deu para colocar a serviço da minha comunidade, da minha paróquia? E sei que muitos de nós estamos sedentos que tudo isso acabe, para que a gente possa voltar aos nossos encontros, aos nossos cursos, às nossas atividades pastorais. Por quê? Porque Deus colocou no coração de cada um de nós uma vocação, que é aquela de poder colocar a serviço tudo aquilo que eu recebo dele como dom. Como dom. E olha só, portanto, José é aquele que nos ajuda a poder compreender como colocar a serviço uma vocação. Ele que foi chamado para ser pai adotivo de Jesus e cuidou com responsabilidade e com zelo da família que Deus lhe deu para cuidar. Assim também, na responsabilidade e no zelo pela vocação que todos nós recebemos, nós somos convidados a poder viver esta santidade, como fala o nosso tema da festividade deste ano. E então, que São José nos ajude, meus irmãos e irmãs, e interceda junto a Deus pela nossa vida, pela nossa paróquia e pelas atividades que aos poucos nós estamos retomando no ânimo, na força e na motivação para podermos realmente caminhar rumo à santidade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. São José,
Tua